Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Na Dividida. Na quinta-feira do dia 4 de junho, eu e o Daniel Mendes estávamos fazendo uma live surpresa. Na verdade, não foi nada programado, era só para a gente testar o sistema, ver se estava tudo certo, já que a gente tinha lives e entrevistas já agendadas para o decorrer do tempo. Mesmo assim, sem a gente avisar ninguém, muitas pessoas começaram a entrar, deixar comentários, participar, até que o Daniel percebeu um comentário do Thiago Calvano. O Thiago é ex-jogador de futebol, zagueiro revelado pelo Botafogo. Na época do Botafogo era chamado de Thiago Coelho. Depois ele foi jogar no Perugia da Itália, rodou por diversos clubes do futebol europeu e jogou inclusive com Lionel Messi. O Thiago e o Messi jogaram juntos no Barcelona B. E como zagueiro que vai para a área é para tentar o cabeceio, eu e o Daniel fizemos o convite, o Thiago topou e acabou participando de uma live surpresa, um bate-papo não programado com a gente, onde ele contou muitas curiosidades da carreira dele, falou da sua saída do Botafogo e de um recorde curioso que ele tem, que é de ter a maior suspensão do campeonato australiano sem sequer ter tomado cartão na partida. Se liga nesse papo que foi muito bacana. Eu comecei no Botafogo, no juvenil, né? Um ano antes do Daniel chegar. O Daniel chegou já no nosso segundo ano de juvenil. 97, né, Daniel? Tu chegou ou 98? 98. Então, comecei em 97 e desde o juvenil até o profissional, subi profissional 2000, 2001. Aí joguei o Carioca, o Brasileiro, com o Paulo Autuori. Em 2002 foi o Caixão, lembra? O Carioca? Sim, sim. Isso aí. Então, era o Abel. Aí depois do Carioca, uma semana antes da estreia do Brasileiro, quando o Arthur Bernardes assumiu, um diretor lá, como é que é o nome dele, Daniel, do meu garoto? O pessoal chamava ele Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique, ele me botou para treinar separado, sem motivo algum. E na época eu ainda estava de titular, né, com o Arthur Bernardes, e uma semana antes da estreia eu cheguei para pegar minha roupa. Foi depois de um amistoso, Daniel, tu lembra, lá em Angra, contra o Toluca, do México? Lembro. Então, depois daquele amistoso, no primeiro treino eu cheguei para pegar minha roupa, o Gonzaguinha falou: Thiago, o Luiz Henrique tá te chamando ali. Antes de você treinar, ele pediu para você passar na sala dele. E aí, ali, ele me comunicou que a partir daquele dia eu ia treinar separado. Aí eu falei: cara, como é que é? O treinador tá sabendo? Aí ele: não, tá sabendo. Eu falei: estranho. Porque ele conta Era o Arthur comigo, Bernardes, falou, o treinador. Era o Arthur. Aí ele falou: faz o seguinte, pede pro teu empresário me ligar. Eu falei: cara, deixa quieto, meu empresário não vai te ligar, não. Aí ele falou assim: mas quem é o teu empresário? Eu falei: de repente tu não conhece. Aí ele: como eu não conheço? Eu falei: um baixinho, um moreninho. Aí ele falou: quem? Eu falei: é o Romário. Aí ele abriu um olhão assim. Aí ele falou: não, então peraí, pede para ele me ligar. Eu falei: ô, professor, pode ter certeza que ele não vai te ligar, não. E outra coisa, eu era meio folgadinho na época, né? Falei: e outra coisa, pode ter certeza que aqui eu não volto mais. Aí eu saí da sala, já fui pro carro, eu tava grandão ali, né? Eu falei: não, sou brabo. Quando eu saí, eu fui pro carro, eu chorava igual a criança, mas tudo bem, ele não viu chorando. Moral não vai dar, né? Naquele dia, cara, o Botafogo, né? Essa longa história de não pagar, eu tava já com mais de 3 meses de salário atrasado. E aí o Arthur Bernardes veio conversar comigo, eu falei que não queria papo com ele e que a partir daquele dia eu estava entrando na justiça para pegar meu passe. Aí o campeonato começou, eu recebi algumas propostas, só que como naquela época o Juninho Pernambucano botou o Vasco na justiça, aí foi liberado, mas depois cassaram a liberação dele. Na época, o meu advogado falou que não queria que acontecesse o mesmo. Então, eu fiquei o brasileiro todo parado. E aí, em 2003, em janeiro, eu recebi uma proposta do Perugia da Itália, que na época estava na primeira divisão. Aí eu fui para a Itália, fiquei uma temporada na Itália.
Depois da Itália, o Daniel já estava jogando na Suécia naquela época. Ele me Já, 2003. apresentou o empresário dele na época era o André Cury, homem forte do Barcelona hoje. E Pegamos a ele época errada do Cury, né, Thiago? Pegamos a época errada do Cury. Pô, Não encheu posso a reclamar, bola do não. Karl Marx aí, melhor remédio que você já tomou. Ele que me levou lá para o Barcelona. Aí do Perugia, eu tive um problema lá que não vem ao caso contar aqui, senão vai prolongar a história. Eu sei, E mas eu fiquei deixa sem pra lá. clube. Aí apareceu a oportunidade através do Daniel, que me apresentou ao Cury, de eu ir fazer um teste no Barcelona B. E aí eu fui, assinei um contrato de 5 anos e fiquei 2 anos no time B, joguei alguns jogos no time A. Inclusive, a minha estreia foi o mesmo dia da estreia do Messi. Nós debutamos juntos. E aí, só que eu já tinha 23 anos. Então, como eu já tinha jogado no Botafogo, já tinha jogado no Perugia. E, pô, no Barcelona estavam esses moleques subindo. O Messi tinha 16 anos. E eu não queria ficar jogando no time B. Eu era realista, para eu jogar no time A ia ser muito difícil. Puyol, Edmilson, Rafa Marques, enfim, Thuram, só fera. Time Aí eu fraco, recebi né? uma proposta. Eu recebi uma proposta para ir para a Suíça, os caras me compraram, eu fui 3 anos, fiquei 3 anos na Suíça, uma experiência maravilhosa. Depois da Suíça, eu fui para a Alemanha, para o Duisburgo, fiquei 2 anos, depois mais 1 ano fui transferido para o Fortuna Düsseldorf. E aí enchi o saco do frio, já estava quase 9 anos na Europa. Aí recebi uma proposta para ir para a Austrália, cara. Eu já estava com 31 na época. Aí era um lugar que sempre nos atraiu muito, né? Eu e minha esposa. Eu tinha amigos já, inclusive o Romário tinha jogado lá. O Cássio, lateral esquerdo do Flamengo, estava jogando lá. Inclusive até hoje ele mora lá, virou australiano. E eu tinha as melhores recomendações da Austrália. E aceitei o desafio, fui para lá, fiquei 3 anos. Aí peguei a maior suspensão da Austrália do Thiago Calvano. Peguei 12 jogos e quando eu voltasse a jogar, se eu tomasse um cartão vermelho, eu ficava 4 jogos de fora. Aí eu decidi, como zagueiro eu não posso jogar com medo de tomar um vermelho e ficar 4 jogos de fora. E tudo injustiça, hein? Até que você imagina. Vai tomar 12 jogos. Cara, não, mas é doideira. Se eu te falar, vocês não vão acreditar, mas dá para pesquisar na internet. O cara voltou a andar depois disso, não? Não, foi o juiz, porra. Não foi com o jogador, não, foi com o juiz. Aí um contra-ataque, o lateral esquerdo era o último homem. E a gente voltando de um córner, aí ele parou a jogada. Só que o nosso cabeça de área estava próximo da jogada. E eu estava logo voltando atrás do árbitro. O árbitro apitou e já meteu a mão no bolso para dar vermelho pro cara. Aí eu segurei a mão dele, eu falei, não, ele não é o último homem. Só que nisso o cartão vermelho caiu. Nossa. Aí eu peguei o cartão, devolvi para ele e pedi desculpa. Aí ele falou, não, tudo bem. Pô, resumindo, eu joguei 90 minutos, nem cartão amarelo eu tomei. Mas logo após o jogo, ele começou a falar que eu tinha feito contato com o árbitro. Resumindo, fui para a corte e me deram essa suspensão. Me deram 10 jogos por eu ter tocado no árbitro e mais 2 por ter dado ter posto o braço no rosto de um atacante lá, que nem falta foi. E aí eu decidi não ficar mais na Austrália, recebi uma proposta para vir para os Estados Unidos. O nosso grande diretor, Manny Lagos, na época era o treinador, me fez uma oferta, eu cheguei, aí com 1 mês de clube, um atacante nosso machucou, o Manny me pediu um atacante, eu indiquei o Daniel acabou vindo para o Minnesota. Vocês jogaram juntos aqui no Minnesota também, então? Viemos jogar juntos no Minnesota. 3 anos e pouquinho no Minnesota. Aí os caras queriam... Quando foi para a MLS,
o treinador novo queria me aposentar, me ofereceu para eu fazer parte da comissão dele. Aí eu não aceitei, porque eu ainda tinha contrato, ainda tinha 1 ano de contrato. E nesse meio termo, eu recebi uma proposta da USL para jogar 2 anos e depois trabalhar no clube. Aí eu aceitei e estou aqui. Posso tirar uma dúvida, até para o Daniel, tem vocês dois. Vocês jogaram em países que, principalmente na nossa época de mais novo, porque vocês saíram do Botafogo, que eu cobria Botafogo, talvez não tivessem. No caso, você antes, o Thiago ainda foi para o Perúdia antes, né? Que aí tudo bem, Série A, diferente, nocaute, tem muito mais tradição. Mas o Daniel saiu, foi para a Suécia. Você depois jogou 3 anos na Suíça. O Mauro Galvão jogou na Suíça também, jogou no Lugano muito tempo. Isso. E, ao mesmo tempo, a impressão que me dá é que muito jogador novo só quer. Lógico que todo mundo sonha com o Barcelona, sonha com o Real Madrid, todo mundo sonha em ser vendido da maneira que o Neymar foi. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros mercados, né, para poder atuar, que às vezes são menos conhecidos, mas são bem interessantes. Como é que foi para vocês dois essas experiências na Suíça e na Suécia? Bom, Thiago já falou, né? Deixa eu comentar, então. Para mim foi assim. Para mim foi um misto de algumas situações que ocorreram lá no Botafogo, entendeu? Eu subi muito cedo, subi com 18 anos. O Botafogo, desde a época que eu subi, passava por momentos difíceis, dentro e fora do campo. Então, chegava um treinador, eu tinha todo o processo de adquirir a confiança do treinador, me firmar na equipe, tá bem, e aí o treinador caía. Aí vinha um outro treinador, aí o Daniel ia para fora de novo, aí começava todo o processo. Aquilo ali foi cansando, entendeu? Foi minando. Aconteceu que em 2002, infelizmente, o Botafogo foi rebaixado, e aí eles entraram com uma estrutura nova, o Levi Coupe chegou, trouxe bastante jogador dele, queria realmente iniciar do zero, e surgiu essa oportunidade. E outro fator que me fez tomar a decisão de ir para a Suécia, mesmo não sendo uma liga conhecida, não sendo um país que tivesse tradição no futebol, é o fator financeiro, né? O Botafogo estava com salário atrasado, inclusive eu tenho causa na justiça do Botafogo até hoje, ainda não recebi desde aquela época, desde 2003. Não. Então, na época, meu empresário era o Reinaldo Pita. Eu conversei com ele e falou, Daniel, eu te aconselho ir, porque o Botafogo está nessa situação, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente com o Levi. Você não está recebendo, não tem previsão para receber. Sim, eu aconselho você ir, você é novo, pode fazer uma carreira na Europa. A Suécia é um primeiro país. Depois eu fui conhecer que, como uma primeira porta de entrada, a Suécia é um excelente país. Muitos jogadores que chegaram para jogar na Suécia, depois tiveram carreiras maravilhosas na Holanda, na Alemanha, na própria Espanha, hoje em dia na Itália. Então, eu peguei a oportunidade e não me arrependo. Lógico, como você falou, o sonho do jogador mesmo é uma equipe grande. Eu estava no Botafogo, eu lembro até hoje uma entrevista que o Túlio deu depois de um jogo que a gente fez, nós dois fizemos gol, e falou, não, o Daniel vai para o Inter de Milão, vai para Milan, não sei o que, vai trazer dinheiro para pagar o nosso salário. Aí você já fica, né, naquela expectativa, mas aí você vê que não é bem assim que funciona. E aí eu agarrei essa oportunidade, não me arrependo, não. Valeu a pena. E não é só questão de saber jogar bola também, né? Porque jogador bom tem muito. Tem jogador que você pega, por exemplo, às vezes que não tem a chance nem de jogar num grande clube do Brasil, como vocês tiveram, e que às vezes também, talvez por esse sonho, acaba, não sei, talvez desperdiçando oportunidades ou não. Exato. Eu acho que o meu exemplo do Thiago é prova disso. Eu não tive uma carreira que eu brilhei, vamos dizer assim, em grandes clubes, mas eu tive uma carreira bem, bem tranquila. Desde que eu fui para a Suécia da primeira vez, eu nunca mais não sei mais o que era não receber em dia, sempre pagando em dia. Não era dinheiro, salários a nível de outros países europeus de maior tradição, mas eu tive uma vida muito boa com a minha família lá, adquiri a cidadania sueca, ainda tenho contato lá na Suécia que possivelmente pode ajudar numa futura carreira dentro do esporte, né? A gente nunca sabe. Então,
são coisas que você vai administrando durante a carreira, vai conhecendo que não tem preço que pague. Eu, Thiago, nós temos o passaporte europeu, nós temos o green card americano, então imagina se eu não tivesse pego essa oportunidade lá atrás. Que poderia ter sido melhor? Poderia. Poderia ter sido pior? Também poderia. Então, é uma loteria, né, carreira? Vai deixar para os nossos filhos, né? Pelo menos isso. Exato. Passaporte Exato. europeu e a oportunidade de morar nos Estados Unidos. O Arthur Bernardes, até quando ele foi contratado pelo Botafogo, o primeiro a dar notícia fui eu, porque ele era amigo do Apolinho, deve ser amigo ainda, não sei, do Austin Rodrigues. Sim. Né, bem amigo do Apolinho. Eles trabalharam juntos no Flamengo. No Flamengo, exatamente. Quando o Apolinho treinava o Flamengo, oficialmente quem assinava a súmula era o Arthur. E aí o Apolinho chegou para mim e falou assim, Fernando, vai lá dar notícia, Arthur Bernardes, técnico do Botafogo. Aí eu dei, né, a notícia e de fato assinou. Aí começa aquela guerrinha, na rádio tinha muito isso, de se um der a notícia, o outro vem querer desmentir. Então eu dei a notícia, aí o repórter na época da Rádio Globo começou a falar, não, a história, isso é mentira, o Botafogo foi e confirmou. Agora, eu não sei se vocês lembram disso, ele, pelo menos, ou se é normal, mas para mim eu nunca tinha visto até então. Eu lembro de um dos primeiros coletivos que ele deu no Botafogo, que ele colocou 12 de cada lado na linha. Colocou, e ele tinha muito do voleibol. Lembra, Thiago? Que ele trazia muita história do voleibol. Ele é da escola do vôlei. Inclusive, uma das minhas primeiras funções com o Arthur foi ficar no cronômetro no banco do Maracanã. Ele queria que eu ficasse marcando a posse de bola do Botafogo. Toda vez que a gente tinha posse de bola, eu marcava. Perdia a bola, eu parava. Até eu conseguir jogar com ele, eu fiquei no cronômetro. Tinha que mostrar que era bom de parar relógio, né? Fiquei no cronômetro. Mas ele era tudo cronômetro. Lembra, Thiago? Nosso treino era tudo cronometrado. Assim, começou a trotar, pum, cronometrou. Pausa para água, parou. Ele sempre foi assim. Bem estudioso, ele gostava dessas inovações. Ele vem da Escola de Educação Física, voleibol. Sim. Inclusive, a razão de eu ter caído foi culpa dele, né? Pelo fato dele ser amigo do meu pai. Os caras... O Arthur chegou e logo no primeiro dia ele foi falando que tinha me pego no colo. Então, o diretor, né, no caso, eles queriam colocar um outro treinador e aí quiseram me usar para derrubar o Arthur, para ele comprar o meu barulho. Enfim, não foi por questão técnica, nada. Foi mais pela afinidade que eu tinha com o Arthur e eles usaram isso. O presidente já era o Bebeto ou não? Era o Mauro Ney? Era. O Bebeto, não sei se ele estava de presidente ou diretor, mas ele estava lá. Mas, infelizmente, sempre teve isso, né? Ainda mais na nossa época lá, a politicagem sempre tomou conta, né? Não só nessa parte do Arthur ter sido amigo do pai do Thiago, mas, quantos casos a gente não ouviu lá de empresário que estava ajudando a pagar salário de jogador, estava bancando o clube, tinha que trazer jogador. A gente já sabia antes, né? Quem ia jogar ou não, pelo fato do empresário ajudar a pagar a folha. Inclusive, nós tivemos uma passagem quando o Abel estava, não sei se você lembra, Daniel, o Valdson tinha ido para o Vitória. Lembro. E passou um brasileiro, quando o Valdson retornou para o Botafogo, o Abel reuniu todo mundo e deixou bem claro, falou, saiba que você só está aqui porque o teu empresário pagou o salário de todo mundo, senão você nem está aqui. Mas eu sou justo, se você treinar bem, se enquadrar no sistema, vai jogar. E acabou jogando porque era um baita de um jogador. Mas ele só voltou por causa de empresário. Sim. E chegou uma fase do Botafogo que era tão ruim, assim, a parte financeira ficou tão comprometida que eles tiveram a coragem de pagar só quem estava indo para o jogo. Então chegou a ficar um clima muito desagradável, entendeu? Era uma situação bem complicada, mas... Caso, se não fosse relacionado, não recebia. Não recebia. A gente só foi saber depois, né? Mas vazava, não tinha como. Vazava. Mas até hoje, muita gente reclama disso.
que só joga se for atleta, se for jogador de determinado empresário, senão não joga. Existe até hoje. A influência dos empresários nos clubes é muito grande, até pela situação financeira que a grande maioria dos clubes grandes do Brasil passa, né? Então eles precisam ceder, por um lado, para ter condições de pagar o salário dos jogadores. E acaba que os próprios jogadores acabam entendendo a situação, entendeu, Fernando? Lá no Botafogo, só essa parte de receber quem vai para o jogo, isso aí com certeza não pegou legal. Isso aí foi uma coisa que revoltou a grande maioria do elenco, a maior parte dos jogadores. Mas em relação ao empresário tá tendo possibilidade de trazer mais jogadores do Botafogo porque ele está investindo no salário dos jogadores que já estavam, o pessoal aceitava, entendeu? Não é o correto? Não, mas era o que tinha para o momento. Então, o pessoal pensava no lado de pagar as contas também, né? Porque o pessoal fala que não influencia. Eu vivenciei lá dentro tudo. Salário atrasado influencia, sim, no jogador. Não tem como. Se você não tem uma estabilidade, uma tranquilidade na sua vida extra-campo, lógico que quando você entra dentro de campo, você esquece tudo. Mas o que acontece é que acaba influenciando durante a semana, entendeu? Durante a semana você não acaba não focando direito no treinamento porque está preocupado com uma situação que não foi resolvida. O jogo não, o jogo aconteceu. O jogador, eu sou do seguinte ponto. Quando eu entrava dentro de campo, para mim, esquecia tudo. Esquecia quantos meses de salário eu tinha atrasado, esquecia tudo. Mas, durante a semana, influenciava. Os compromissos. Tem jogador do Vasco que não recebeu salário esse ano ainda. Então, assim, eles pagaram... É absurdo. Eles pagaram 1 mês de salário para quem recebe até 50 mil reais. 1 mês, né? Que pagaram, quitaram as dívidas. Até então tinham pago 1 mês de salário para quem recebe até 50 mil reais. Quem recebe mais 50 mil não recebeu nada. E os funcionários do clube, não é nem jogador, os funcionários do clube que recebem 1, 2, 3 salários mínimos, para eles conseguirem receber, e aí não é porque eu sou vascaíno, mas eu vou enaltecer aqui a torcida do Vasco. Isso até é uma coisa que eu quero abordar com os candidatos à presidência do Vasco, quando vierem dar entrevista para a gente. A diretoria do Vasco colocou à venda ingresso virtual para assistir Vasco e Barcelona de Guayaquil, quando a Globo reprisou a final da Libertadores de 98. Foram vendidos, se não me falha a memória, coisa de cerca de 20 mil ingressos. Ou seja, 200 mil reais que a torcida do Vasco injetou para ajudar a pagar salário de funcionário. O Vasco, assim, eu falo isso... Fala, pode falar. O movimento é lindo, mas, cara, é um absurdo a torcida ter que fazer isso, né? É isso que eu ia falar. O Vasco só não fechou as portas por causa da torcida. A torcida do Vasco... O Vasco tem uma história, tipo, a primeira grande vaquinha do futebol mundial foi São Januário, que foi construído numa arrecadação de fundos entre a torcida. Uma vaquinha, né, entre a torcida do Vasco, que aí construíram São Januário. A torcida do Vasco está fazendo vaquinha para construir CT, fez vaquinha para reformar o ginásio de futsal e basquete, o forninho, como eles chamam, e está pagando salário de jogador. Fora outras campanhas, tem campanha Vasco Dívida Zero, que as pessoas imprimem um boleto, vão lá e pagam a dívida do Vasco junto à União. E assim, eu estou citando o exemplo do Vasco, porque talvez hoje seja o exemplo mais divulgado, mas está no momento já que chega de ter administração em clube de futebol em que o cara administra o clube como quer. Mas não é de hoje, Fernando. Não é de hoje. E naquela época já era muito mal. O Botafogo, na nossa época, ela era muito mal administrado, mas muito. E assim, a gente convivia diariamente com a torcida indo no treinamento gritar mercenário. Os caras não recebiam há 3, 4 meses e estava lá, mercenário. Como é que não vai influenciar? Como é que não quer que um clube que está nessa situação caia para uma segunda divisão? E se tem que se reestruturar. Não tem como, cara. Não tem como. E eu acho que, assim, o Vação, um abraço pro Vação aí, um grande amigo nosso aqui de Orlando, perguntou da situação pós-Covid. Você imagina, antes já era ruim. Cara, eu, sinceramente,
não sei, não imagino como é que vai ficar. Se não tiver um corte grande nessas cifras milionárias que estão pagando hoje em dia, não sei o que vai ser. Na nossa época, Thiago, pô, para ganhar um salário de 50, 100 mil, cara, era só craque, só fenômeno. O Botafogo lá eram poucos, era Túlio, Donizete, Dodô, na minha época. Sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, 100 mil é um jogador comum. Você é jogador, você subiu agora, tá? Acabou de subir dos juniores pro profissional. Se te oferecerem 100 mil, você vai aceitar 100 mil. Exato. A culpa não é sua. Não, de maneira nenhuma. Isso é o que? Pressão de empresário? Só uma administração ruim? Eu acredito que seja administração ruim, porque quando eu subi, meu salário era, meu primeiro contrato profissional, R$500. Na época de renovar, pô, teve pressão minha, teve pressão do Reinaldo Pita, que era meu empresário na época, e os caras bateram o pé. Não, é isso. Pô, e eu não vou aceitar? Naquela época eu não pensava em dinheiro, eu queria jogar no Botafogo. Assim, eu acho que o que a garotada perdeu hoje em dia é esse prazer de chegar no profissional do time, entendeu? Eu não queria nem saber se eu ia estar ganhando 500 mil reais quando eu subi. Eu queria jogar no profissional do Botafogo, queria estar no Maracanã, queria estar disputando o Campeonato Brasileiro. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia mudou muito. Então o pessoal já pensa da base e sair direto para uma Espanha e os salários são astronômicos, é mesmo aqui dentro do Brasil. Eu não sei como é que os clubes vão fazer para se sustentar, não. Não tem. E na época de vocês, Botafogo treinava e jogava em Caio Martins. Sim. Para quem é mais novo, talvez não saiba, mas tipo, a arquibancada de Caio Martins é colada no campo, praticamente. Você passa por baixo da arquibancada para entrar no vestiário e todo mundo no teu ouvido ali. E assim, a torcida está no direito, entendeu? Que nem você falou, na hora que o clube mais precisa, por exemplo, o exemplo do Vasco agora, os caras estão lá ajudando, então eles estão no direito. O errado é a administração mesmo, que não consegue cumprir com o que assina, né, no contrato do jogador, no caso dos jogadores, com jogadores, treinadores, aí envolve tudo, comissão técnica, não é só jogador que ganha bem, não. As comissões técnicas hoje em dia são caríssimas, né? Pelo fato dos clubes, a maioria ser sem fins lucrativos, né, cara? Eles governam muito direcionam muito para o lado esportivo. Então, se o clube for bem dentro de campo, eles acham que posteriormente as finanças do clube irão bem. Só que eles começam a contratar errado e aí as dívidas vão aumentando. Então não tem como. Por isso que é amadorismo. Então, a partir do momento que vira empresa, clube empresa, isso daí vai acabar. Não é fácil, tem os prós e os contras, mas é o único jeito. Senão vai ficar nessa, esse ciclo vicioso e não vai acabar nunca, porque eles acabam não governando para o bem do torcedor, para o bem da instituição. É para o bem daquele grupo que está sempre no comando. E não existe um diretor, um presidente, quer dizer, o diretor recebe, mas o presidente não tem um salário. Como é que o cara vai... Ele deixa a empresa dele, vai para o clube e aí não recebe? Aí começa a corrupção. Não tem como. Tem que ser empresa, tem que ser profissional. Senão não tem jeito. Vai ficar no amadorismo eterno. O grande problema é que os clubes estão sempre dando um passo maior que a perna, né? Se chega pro jogador X, o que tem é isso, você quer? Não quero. Não quer, obrigado, vem outro, mas não. Fica. Aí o problema é o seguinte: se o Vasco oferece 100 milhões pro Thiago, o Thiago não aceita. Aí vai o outro e pega, entendeu? O problema é sempre tem um que vai pegar, então não vai acabar nunca. A hora que os clubes se juntarem e falar, a gente precisa, não tá dando mais. A gente precisa parar, precisa acertar esses números. Vamos se juntar, vamos estabelecer um teto, alguma coisa assim. Enquanto não fizer isso, sempre vai ter o vizinho que tem a condição melhor que vai pegar. Então, vai inflacionando cada vez mais. Entendeu? Não é igual na Europa. O clube não pagou o salário ou o clube não pagou a licença, não pode contratar, vai descer de divisão. Só que, infelizmente, no Brasil é a casa da mãe Joana. Aqui na Major League Soccer, tem teto de salário? Tem o cap?
Vocês acham que isso seria aconselhável para o futebol brasileiro? Botar o máximo que vai se pagar aqui, enfim, 400 mil reais, 300 mil reais, não sei, mês. Cara, isso é bom porque isso dá responsabilidade ao clube, certo? Uhum. Os diretores e responsáveis, eles vão ter esse teto e não vão poder extrapolar. E é uma maneira de nivelar a competição. Entendeu? Porque em um clube fora do salary cap, você pode ter 3 jogadores que ganham acima disso. Tá. Então, você tem 3 jogadores que, teoricamente, fariam a diferença ao invés de um Flamengo da vida, que hoje os 11 jogadores são acima da média. Uhum. Entendeu? No caso, você teria 3. É uma maneira de nivelar a competição e dar responsabilidade aos clubes. Leonardo Medina Bueno falando de novo. Ó, Vasco Amazonas. Infelizmente, os times do Rio, tirando o Flamengo, estão todos quebrados. Também acho. E o Flamengo só solucionou porque conseguiu segurar muito tempo como uma administração mais fechada ali, né? Isso aí. Quando o Bandeira entrou, focaram para um lado mais... Não entendiam muito, né? É o que se fala do lado esportivo, mas como empresa colocou as contas em dia. E o Bandeira tomou muita porrada também por causa disso. Enquanto não estava dando resultado... muito. Da paixão. Mas esse é o problema. A torcida pode ir para o lado emocional. Os caras que estão administrando o clube, não. Exatamente. Esse é o grande erro da maioria dos clubes. As pessoas, elas administram com a emoção, com a paixão. Aí não vai dar certo. Aí o Zé Roberto Menzo fala aqui, ó. A verdade é que a impunidade para os clubes é tamanha que os contratos são feitos para serem quebrados. É muito fácil ficar sem pagar salário. Sim. Não tem punição. Vai para a fila. Eu estou há 18 anos na fila. Quantos mil advogados já trocaram no Botafogo? 18 anos que o Botafogo te devendo. 18 anos. E sem previsão. Assim, a partir do momento que você entra na fila, começa a andar. Então você consegue mais ou menos prever o que pode acontecer. Mas é muito demorado. E não para, né? Não para de crescer. Está sempre entrando gente. Daniel o Léo, nosso amigo também da Pelada, deu uma de neto aqui. Ó. O problema não é pagar um salário alto para bons jogadores, para aqueles jogadores que dão retorno dentro e fora de campo. O problema é pagar salário alto para uns pés de rato que não geram nada. Tem razão, porque hoje em dia cai naquilo que a gente falou, né, Thiago? Na nossa época, o cara ganhar 100 conto, o cara tem que ser fora de série, tem que ser sensacional. Fernando, quanto não ganharia um Romário hoje em dia? Subindo? Um Edmundo. Tá louco. Um Edmundo. Não, se ele estiver jogando hoje em dia, quanto não teria que ser um cara desse? Muito. Porra, brinca. Então. E hoje qualquer cabecinha de bagre ganha bem no futebol. Essa é a realidade. O Romário, uma vez o Elton falou isso. Falou assim, o Romário é o único cara que eu chego, dia de jogo, ele entra no vestiário e fala assim, hoje eu vou fazer 3. E fazia 3. Fazia. Mas o fora de série, ele tem que ganhar mais. O problema não é o fora de série. Sim. Eu concordo com o que ele falou. O problema é o cara que é mediano. E assim, o cara tem até direito de ganhar muito. Se ofereceram, o cara não está errado em aceitar. Se a Globo chegar para mim e falar assim, Fernando, vem para a Globo que eu vou te pagar. Não. Eu vou. Não vou falar que não. O problema é, de repente, a Globo me oferecer esse dinheiro. Responde essa aí com a visão de um jornalista, Fernando. O que vocês acham dos processos que os clubes estão levando por jogos da noite aos domingos e feriados? O Maicon entrou na justiça, ganhou. É mais um erro administrativo do clube de não blindar isso. Simples. Se o cara tem o direito, por que ele não vai pedir? Exato. Entendeu? Lógico. É mais um erro de má administração. Agora, Thiago, se tem que mudar a lei, aí já foge do meu conhecimento. Mas o setor lá os advogados do clube, na hora de fazer o contrato, tem que esclarecer isso. Simples. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para vocês que jogaram. Quando porque aí eu parto também da questão da presunção, tá? Quando vocês sobem para o profissional, vocês não sobem sabendo que vocês vão jogar sábado, domingo, feriado, que vão jogar à noite? Eu queria jogar, era todo dia, Fernando. Todo dia, toda hora. Eu, por exemplo,
A gente, na época de juvenil, só não jogava porque tinha que ir para a escola, mas Sim. Exato. se pudesse Entendeu jogar meu de ponto? manhã, de tarde, de noite. Então, assim, não tô julgando o caráter do Michael, não, tá? Não é isso. Nem eu. De maneira nenhuma, isso é eu acho pessoal, mas... que falta um pouco de boa-fé também nesse sentido, porque quando você escolhe essa profissão, e aí eu falo por conta própria, porque eu não ganhava perto do que ganhava um jogador de futebol, nem recém-promovido. Fernando, você vai me desculpar, desculpa eu até te Tá, interromper, claro, mas claro. no futebol não tem, infelizmente não tem isso, porque na hora que o clube ele tem meia brecha de te ferrar, É outro ele vai ponto. te ferrar. Então, É verdade. amor, não tem que ter amor no futebol. Entendi. Entendeu? É muito bonito. Beijar a camisa, eu amo o clube. Uhum. Deixa o clube. Vai lá jogar de graça, então. Não existe. Não existe. Apesar de mexer com a paixão, com o amor, é a profissão do cara. Eu entendo. Você pega uma entrevista do Ronaldinho lá no início, quando o primeiro título dele no Grêmio, que ele falou: eu jogaria de graça. Cara, no momento da empolgação, da emoção, ali ele tinha recém subido, ainda não tinha muito dinheiro envolvido, mas a partir do momento que o cara realiza que aquilo dali é a profissão dele, não tem como. Eu não discordo de você. Não é isso que eu tô falando, não. Eu não discordo de você, não. Mas eu falo, por exemplo, tá, como repórter, quando eu comecei na Tupi, minha folga era toda terça. Sempre, eu só folgava terça-feira. E isso que tinha que fazer faculdade de manhã cedo, eu entrava na faculdade às 7 da manhã, saía correndo para a rádio, pegava o carro, ia cobrir o treino de vocês lá em Caio Martins, mas e fazia programa até meia-noite. Acabava o programa, ia para casa, dormia 4 horas por noite para fazer isso no dia seguinte de novo, sábado, domingo, feriado. Só que assim, eu saí da Tupi também, com a Tupi me devendo, não me devia dinheiro, mas me devia folga, porque qualquer coisa que tinha, não, corta a folga do estagiário, corta a folga do estagiário. Eu saí, devia ter um mês de folga para tirar da Tupi. Se quisesse, eu ia para outra rádio que eu fui, que era a Paradiso FM, ficaria lá um mês ainda recebendo da Tupi. Mas eu, quando fui e comparando, assim, tentando comparar realidades um pouco diferentes, mas pelo menos do mesmo ambiente, eu fui para lá sabendo que quarta à noite é futebol, que sábado e domingo é futebol. Então, assim, ninguém mentiu para mim. E eu não estou falando que o Michael não tenha o direito, ou que o jogador não tenha o direito. Só acho que tem que ver o primeiro que diz a lei. Porque a gente falou, a questão do contrato de jogador de futebol é bem diferente do contrato normal de qualquer... Eu estou sincero, tinha isso completamente. Nunca tinha ouvido falar nisso. Então, assim, a impressão que me dá é essa, que talvez acharam uma brecha na lei... O Renato está falando, Fernando, ele está falando aqui, direito trabalhista é direito indisponível. Entendi. O empregado não pode assinar um contrato abrindo mão e, se o fizer, a Justiça do Trabalho declara nula a cláusula. Cara, se a Justiça deu ganho de causa para o Michael, não tem... porque pode. Pode. Perfeito. Os clubes têm que se adaptar. O que eu vou acrescentar aqui tudo depende da maneira como o atleta saiu do clube. Muito também. Com certeza saiu de São Paulo magoado. Da maneira que ele saiu, pelo fato dele ter com a torcida e tal, ele não levava esse carinho. Então, é igual a ex-mulher, meu amigo. Se você separar de um jeito ruim, ela vai tirar tudo teu. Agora, se for... Óbvio, separação é sempre ruim de qualquer jeito. Mas... É por isso que eu não separo da minha, senão eu vou perder meus bonés, que é a única coisa que eu tenho. Se eu perder minha coleção de boné, eu tô perdido. Depende de como acaba a tua passagem naquele clube, entendeu? Eu duvido que se o Michael estivesse no São Paulo, encerrou a carreira dele, foi tudo às mil maravilhas, se ele ia lá e ia fazer Mas isso. Eu concordo com o que o Thiago falou, que depende muito de como termina o relacionamento do jogador com o clube. Porque o clube também, o Thiago mencionou bem, a primeira oportunidade que ele tem, que ele já não quer mais contar com o jogador, de se livrar, se dar uma ferradinha, ele faz. Não quer nem saber. Quantos casos de ídolos que saíram dos clubes de uma maneira que ninguém concordou, torcedor, imprensa, jogador, enfim, então. Sim. Tem uma pergunta que eu acho interessante. Eu queria até saber a opinião de vocês como jogador, para a gente poder até finalizar também. Mas só o Lucas Bar fala aqui, nos Estados Unidos, o futebol feminino brigando por equivalência salarial, você acha? Por equivalência salarial
ao futebol feminino. E elas estão certas? A justiça nega pedido de igualdade salarial para a seleção feminina de futebol nos Estados Unidos? Aqui o futebol feminino é mais forte que o masculino, né, em termos de seleção, ou não? Sim. A seleção hoje é a campeã do mundo. Porém, eu sou de acordo a você pagar o que o atleta traz em troca. De retorno financeiro. Retorno financeiro. Hoje o atleta... eu não vejo o futebol feminino. Eu estou de acordo que o salário das jogadoras tem que melhorar. Mas não dá para comparar. O jogador de futebol pode ser considerado até um produto, né, na verdade. O Messi traz muito mais dinheiro para o Barcelona do que o Joãozinho traz para a Cabo Friense. Não tem como comparar do que a própria Marta, que é a maior jogadora do futebol feminino, trouxe aqui para o Orlando Pride. Não dá para você comparar salários se o retorno é diferente. Não sei, isso é a opinião minha. Eu acho que a Marta ela merece, deve ganhar mais até do que muito jogador masculino da Major League Soccer. Com certeza. Mas não dá para querer comparar a Marta, de repente, no salário começa, porque a Marta não traz tanto retorno para o Orlando Pride quanto o Messi traz para o Barcelona. É isso aí. Sim. Mas, para terminar, Dani, o Palmeiras tem Mundial? Claro que não. Eu não precisa nem perguntar. Botafogo assim, tem 3, hein? Que um dia tenha, mas ainda não tem. Ainda não tem. Mas valeu. Foi bom. Era para ser A ideia é essa, bate-papo, o nome Na Dividida é por isso. É tela dividida, dividindo experiência com vocês. E de vez em quando, quem sabe, entrando na dividida, aí se a gente consegue tirar alguma polêmica aí. Já que o Thiago não quis abrir a boca, como disse o pai do Daniel. Tudo valeu, amigo, galera. Criando um laço de amizade é difícil entregar os caras. É verdade, é verdade. Não, tá certo. Tô de brincadeira. Thiago, obrigado mais uma vez aí. Até a próxima, gente. Então, não obrigado, se inscrevam, assinem a notificação. Instagram, @NaDividida. Twitter, Dividida Na, e divulguem para os seus amigos. Abraço. Abraço a todos.